Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live. Vem chegando. Maridão já entrou. Só tô ajustando aqui. Vou mandar o convite primeiro para o meu marido. Muito especial hoje, pessoal. Um casal de amigos queridos. Ei, meu amor. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, minha linda. Espera aí, agora saiu o som do fone aqui. Tá me ouvindo bem? Ouvindo? Só um minuto. Pessoal, live de hoje muito especial. Nossos convidados já chegaram. E agora, amor? Certo. E aí, meu amor? Tudo bem. Você viu que eles já chegaram aí? O pastor Alexandre e a missionária Já? Elza? Já. Já estão por aí, então, nossos convidados aí. Pastor Alexandre e missionária Elza, um casal que, como nós falamos aí, né, amor, na antecedência da live, um casal que serviu muito de referência pra gente, pro nosso casamento, pra nossa família. Então, a gente se sente muito alegre por eles terem aceito esse convite de estar aqui separando um tempo, né, do dia deles, da programação deles, para estarem com a gente aqui. De alguma forma, tenho certeza que vai falar com muitos casais, com muitas famílias, homens e mulheres, porque, como eu bem disse, é um casal que acrescentou muito, não só para a gente, para várias pessoas, mas a gente é uma testemunha daquilo que nós aprendemos muito com eles e sentimos assim muito honrados, né, de ter essa amizade. Então, para a gente é um privilégio muito grande ter eles como os amigos. É verdade. Eu já vou mandar o convite para eles e mandei. Missionária Elza, acabei de te enviar o convite. E espero eles entrarem para agradecer mais uma vez. Olá! Ai. Olá! Boa noite, meus amores! Casal maravilhoso! Que Vocês honra estão bonitos receber. demais, gente. O que é isso? Como é que é? Vocês estão bonitos demais, você e o Hector. O que está acontecendo? Ah, vocês estão Não, muito, muito, é, muito. Olha só a é, elegância da é, missionária, olha o pastor. Ué, tem que se ajeitar lindo para estar aqui com vocês, né? Linda! Pessoal, Muito bom, Regina. Agora, é uma agora honra. a nossa live, né, amor, subiu de nível, né? Outro patamar agora com esse casal, hein? Subiu, Oh, meu meu bem, Deus! tá vendo só? A honra é toda nossa, A né? honra E é volta nossa. toda para o Senhor Jesus. Vocês que Amém. são o casal top das galáxias. Vocês. O Wellington estava falando antes de vocês entrarem, o tanto que a gente está honrado, né, de receber vocês aqui. Vocês são uma referência para a gente, um casal muito especial, que foram um presente de Deus na nossa vida, né? Vocês entraram na nossa vida, acrescentaram muito. Nós somos muito gratos pela vida de vocês. E nossa amizade, assim, é para sempre. Estamos juntos para sempre. Eu vou enviar Estamos Amém. juntos. vários aviõezinhos aqui para chamar o pessoal. Ah, vamos enviar. Tá vendo essa setinha como se fosse um bilhetinho aí, missionário ou pastor aí? Se vocês quiserem enviar para o contato de vocês, apertem aí. A gente vai enviar aqui para 10 pessoas para poder interagir com a gente. Eu já estou mandando E para uns 50. Vou enviar aqui porque também. essa live vai falar demais aqui com pessoas, eu tenho certeza. E a gente, mais uma vez, vai poder aprender muito, né, amor? É verdade.
Já mandei. Já enviei aqui também para um monte de Mandei, gente. né? E é como a Geisa disse, eu também quero falar só um pouquinho sobre a vida do pastor e da missionária Elza, do pastor Alexandre. Primeiro, assim, que nós amamos muito a vida de vocês. Vocês chegaram num tempo da nossa vida que, de fato, nós estava precisando de uma referência, de palavras que realmente pudesse edificar a nossa vida, o nosso casamento. Já conversei muitas das vezes com o pastor Alexandre, a gente tem grande liberdade. Quando a gente abriu o coração para o outro, brinquei com ele assim, falei, a história parece a mesma, né? Então, assim, identifiquei muito com o pastor, com a vida, com a história. Tem um casamento, assim, muito bem vivido. É explícito à luz de que vocês mostram, assim, pra gente. A Geisa, da mesma forma, identificou de tal forma que considera muito a missionária Elza. Então, assim, amamos a vida de vocês. Um privilégio muito grande ter a amizade de vocês. De repente, algum tempo a gente fica meio longe fisicamente, sem contato, mas podem ter a certeza de que vocês estão nos nossos corações, nas nossas orações, a família de vocês. E contem com a gente sempre, sempre, sempre. Pode ligar a hora que for, o pastor sabe que eu estou aqui sempre e é só chamar. Então, assim, muito grato e honrado por vocês terem aceito o convite e estar aqui podendo compartilhar da experiência de vocês, tá bom? Amém. A gente agradece aí pelo carinho, né? A gente também tem um carinho especial por vocês, né? Vocês chegaram ali, né, na congregação, a gente se conheceu numa humildade, né? E Deus foi preparando o caminho, né? E a gente foi estreitando as amizades, né? E fomos conversando e graças a Deus, Deus preparou essa amizade tão maravilhosa, né? Igual você falou aí. Às vezes a gente não está presente fisicamente, mas a gente sempre está conversando através do WhatsApp, né? Às vezes, de vez em quando a gente liga. Isso é muito importante, né? A amizade é isso, né? Independente da distância, a gente está junto em espírito, orando, abençoando a vida uns dos outros, né? E eu tenho, assim, um carinho especial por você, Wellington, você sabe disso, pela Geisa também. Principalmente pela Giovana, né? Pequenininha Giovana. Cadê É uma ela? bênção. A gente está morrendo de saudade dela. Ela está enorme, né? E a gente tem esse carinho aí, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas maravilhosas nas nossas vidas, como vocês, né? Então a gente só tem que agradecer a Deus aí pelo carinho de vocês e estamos juntos. Estamos aqui sempre, sempre juntos. Obrigado pelas palavras também. Pode ter certeza que a Giovana tá morrendo de saudade, não só a gente. Né, amor? Ela mandou Tá grandona, ela lembra hoje de da vocês do missionária. novo. Oi, Geisa, eu não entendi. Ela mandou um áudio hoje de bom dia para a missionária, falando da live toda, porque ela tem um amor gigantesco pela missionária. É assim, muito lindo de se ver, né, missionária? Eu fico assim, Ela me apaixonada. deixa assim. Eu falo, glória a Deus, Deus prepara cada coisa, cada presente, né? É E verdade. vocês, a família, num todo, é um presente de Deus para nós e nós somos gratos a Ele por isso. Amém. Maravilha. Muita gratidão. Vou deixar vocês se apresentarem para o pessoal, para o nosso público aqui. Ok. Então, gente, eu sou o pastor Alexandre, da Elza. Né? A gente está aqui com carinho, com muito amor e carinho para poder participar dessa live. E estamos aqui com o coração aberto, né, para poder falar um pouco da nossa história e responder algumas perguntas de alguém que queira, né, fazer algumas perguntas. Nós estamos aqui abertos para qualquer tipo de pergunta e precisar esclarecer, a gente está aqui para isso. Eu sou a Elza, né? Também sou missionária do Alexandre. Para quem não sabe, esse cumprimento, né? São para os casais que já fizeram Casados para Sempre. Creio que muitos, talvez, que estejam aqui já conheçam, outros que não conheçam, não perca, né? Essa oportunidade de fazer esse curso Casados para Sempre, que é um divisor de águas, né? Na vida do casal, na vida do homem, na vida da mulher. Então, nós congregamos ali na Igreja Batista Getsemane, do Biritis, onde nós tivemos a honra, né, de conhecer esse casal lindo, abençoado aí. E hoje, para nós, é um prazer estarmos aqui
compartilhando, né, desse projeto seu, que está uma coisa linda. Não consigo acompanhar sempre, mas de vez em quando dou uma olhadinha e tenho visto, né, o trabalhar do Senhor na vida de vocês. Então, estamos aqui a seu dispor, tá bem? Estamos aqui para servi-los. É isso aí. Então, gente, eu quero começar lendo uma palavra, né? Uma palavra que fala justamente sobre família, né? A gente está aqui para falar sobre família, né? A importância da família. E nada melhor do que um salmo, né? Que fala sobre a família, o Salmo 128. É o salmo da família, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o seu trabalho das tuas mãos e será feliz, e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado de tua casa, e os seus filhos como planta de oliveira à roda de sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e verás o bem de Jerusalém em todos os dias de sua vida, e verás os filhos dos seus filhos e a paz de Israel. Então, família é você entender que é um projeto de Deus, né? E por que eu quis ler esse versículo, né? Esse Salmo 128? Quando eu entendi, né, que família, o projeto de Deus, quando você não tem Jesus no seu coração, às vezes as pessoas não dão muita credibilidade para a família. Às vezes as pessoas elas perdem o rumo daquilo que Deus fez com tanto amor e carinho, né? E o Salmo diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, você coloca em primeiro lugar a Ele e em segundo lugar é a família, porque o nosso ministério, o primeiro ministério que a gente tem na nossa vida é a nossa família. É a nossa esposa, é os nossos filhos, né? A gente tem a nossa parentela, que são os nossos pais, os nossos irmãos, mas a família, né, que nós construímos é a esposa, né, o marido e os filhos, né? E quando Deus ele nos dá esse entendimento, nós começamos a caminhar da maneira correta do qual Deus quer que nós possamos a caminhar, né? E casamento, eu e minha esposa, agora no próximo dia 10 de fevereiro, nós vamos completar 27 anos de casado. São 27 anos que nós vamos completar, né? E sabemos que temos muitas lutas, né? Tivemos muitas lutas, muitas barreiras, muitas situações difíceis, mas quando nós colocamos Deus, né, na frente de tudo, né, nós começamos a entender e superar as barreiras, né? Primeiramente, num casamento, para ele poder ser um casamento produtivo, um casamento que venha a dar certo, além do amor, tem que ter uma palavra que faz toda a diferença: perdão. Porque se não tiver perdão e não tiver amor, os dois têm que caminhar juntos, né? Porque nós somos dotados de erros, de situações difíceis, né, que nós passamos. Principalmente quando você casa, né? Muitos casais casam novos, né? Como no meu caso, eu com 23, ela com 21 anos, sem experiência nenhuma, sem maturidade nenhuma. Então a gente tropeça no caminhar, né? No meio do caminho, na estrada do casamento, e às vezes alguns tropeços que nós temos no nosso casamento, tivemos, né? Se Deus não estiver na frente, o casamento não rompe, o casamento não vai em frente. Então, quando Deus está no controle de tudo, você começa a superar as situações, as dificuldades, olhar mais com um olhar de amor, de carinho, de misericórdia, né, para o seu parceiro, né, para o seu cônjuge. E aí você vai começando a entender qual é o plano perfeito de Deus, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam qual é o plano perfeito de Deus, que é a família. E às vezes casam sem um propósito. E qual que é o propósito de um casamento? É para a vida toda. Isso. O casamento é para a vida toda. Você não casa já pensando em se separar. Você casa para você fazer o outro feliz, não para você fazer você feliz.
E quando você casa para você fazer o outro feliz, você começa a passar por cima de situações difíceis para poder você cumprir o propósito de Deus, que é a família, que é o projeto mais perfeito de Deus. Isso dá certo. E aí os anos vai passando e a gente vai aprendendo a cada dia com Deus, né? Com o Espírito Santo de Deus. Vou deixar a Elza falar um pouquinho. É isso aí, fica à vontade, missionário. Aqui é sim, falou, mas fica à vontade, sem tempo limitado. E Então, o que você pode estar acrescentando para a gente com relação à importância da família? nossa Deus, a importância da família, ela, abaixo de Deus, né? É nós termos a consciência de quão importante é a família. Porque quando nós sabemos a importância da família, nós sabemos onde nos apoiarmos. Em primeiro lugar, é o Senhor que é a base de tudo, né? Ele é a base do nosso viver, ele é a base do nosso relacionamento. E aqui nós estamos falando para pessoas cristãs e outras não. Então, para as que não são, que têm essa visão, na maioria das vezes, também não são todos, né? É conturbada de um casamento, de uma família, né? Ah, não deu certo com um, não, vamos para outro, né? E com o Senhor a gente aprende que tem que ser diferente. Porque não é como um eletrodoméstico que estragou, você simplesmente vai lá e vai comprar outro. Não, vamos ver se tem conserto, vamos ver se vai valer a pena consertar. E isso não é só para o relacionamento de marido e mulher. É para a família num todo, em relação a filho, não desanimar. Né? Hoje em dia a gente vê tantos problemas e já não é nem só mais com os adolescentes ou jovens, crianças problemáticas, né? Então, a necessidade de ter uma família funcional, uma família estruturada na rocha, que é Cristo, nós vamos evitar tantos problemas. É verdade. Tantos problemas que, às vezes, talvez, tem famílias que estão aí desnorteadas, não tem um norte, né? Aí o filho sofre, os pais não levam em consideração aquele sofrimento do filho, e aí, de repente, ainda está ali no começo, na infância, e leva aquilo ali para a juventude, para a adolescência, juventude. Quando se casar, muito provavelmente, se não tiver essa interferência divina, vai ter uma família conturbada também, né? E assim vai seguindo. Então, se nós levarmos a importância de ter uma família, e uma família curada, uma família sarada, o Alexandre falou sobre o perdão. Quantos casais, quantas famílias destruídas pela falta do perdão, né? E não sofre só o homem e a mulher, sofre os filhos, sofre os pais da esposa, do marido e toda uma geração. Até então, a família ela vai muito além do que, às vezes, no nosso momento, né, de dificuldade, ou talvez de uma briga, de uma traição, ou talvez de um problema financeiro. Aí, vamos jogar tudo para cima, vamos terminar com esse casamento, mas isso não para só ali. Ele vai muito além, atinge uma família, e não só uma família, gerações, né? Que de repente poderia ter ali uma geração de pessoas bem estruturadas, de pessoas felizes, e por este rompimento de uma família, né? Talvez que não está ali funcionando da maneira correta, o nada a ver de hoje em dia, né? Como a gente, não tem nada a ver, não. O casamento deu certo, você separa, eu vou para lá, você vem para cá e fica tudo certo. Não é assim. Nós sabemos que não é assim, porque nós somos fruto, né? Desse conhecimento, do perdão, do perdoar, de tentar mais uma vez, e mais uma, e mais quantas forem necessárias. Né? Então, eu vejo que a importância... Está chegando, pessoal, bacana aí. Já vi que o Tiago está elogiando, o Tiago cantou, a Dani. Dani está fazendo aniversário, parabéns, Dani. Parabéns, que Deus querida. abençoe poderosamente Deus abençoe. a Claudinha, minha filhinha aí. Parabéns, espiritual. Dani. Obrigada. Claudinha, Que sejam Deus bem-vindos. abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Isso que a Elza está falando, né, Geise e o Wellington, é uma coisa que tão simples de se resolver,
Porque no início de qualquer tipo de relacionamento, né, são 3 palavras que elas têm que permanecer durante toda a sua vida num relacionamento. E essas 3 palavras têm que ser: eu te amo, perdão e me desculpe. Porque quando a gente erra, a gente tem que reconhecer os nossos erros. O problema que acontece com muitos casais é que eles não sabem perdoar. E aí a gente entende uma coisa tão simples que a gente tem que fazer e a gente não faz, e muitas pessoas não fazem, por isso que os casamentos acabam sendo frustrados. E a oração do Pai Nosso, ela fala muito sério sobre isso, o perdoar, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa oração do Pai Nosso é uma oração universal. Todos fazem esta oração. Mas quando chega nessa parte de perdoar por causa de uma coisa ou outra, a pessoa não cumpre. Verdade. Então, aquela oração ela não faz sentido. A pessoa fazer uma oração e não cumprir o que está escrito naquela oração, nas palavras que estão ditas. A gente está com 27 anos de casamento, vamos completar agora, nós já passamos por diversas situações. Passamos por crise financeira, passamos por situações de traição, passamos por situações de doenças, de situações terríveis, com situações tipo com família, com parentescos. Tivemos diversas situações, mas nós aprendemos a romper e passar por cima de todas essas coisas, porque nós aprendemos com Deus, e Deus ele é amor, Deus ele é perdão, né? A gente clama a Deus pelos, né, os nossos pecados, para Deus possa perdoar os nossos pecados, mas quando alguém peca contra nós, nós temos uma dificuldade muito grande de relevar, de passar por cima, mas aí a gente não olha para dentro da gente. Porque antes de você decepcionar alguém, às vezes você também é decepcionado. E se você não perdoar o seu próximo, como é que Deus vai perdoar? A própria palavra de Deus fala, se você não perdoar os pecados dos homens, Deus não poderá perdoar os seus pecados. E dentro do casamento tem que existir isso. Exatamente. Tem que existir o perdão. Tem que existir o eu te amo. Tem que existir me desculpe. Porque a gente está aqui nessa terra para passar por diversas situações, mas o importante do relacionamento, do casamento, não é você conquistar a sua noiva, a sua namorada, a sua esposa, somente no início. É você conquistar aquele que está junto com você todos os dias. Todos os dias você tem que conquistar o seu cônjuge. O marido tem que conquistar sua esposa tem que conquistar seu marido todos os dias. E às vezes coisas simples, tão simples, pode resolver qualquer tipo de situações, qualquer tipo de situação no casamento possa ocorrer. Porque a família é o nosso porto seguro. É onde chega em casa, às vezes cansado de um trabalho, né? Aí você chega ali, a esposa está ali, ou o marido está ali. É onde você para conversar, é onde você troca suas ideias, é onde você faz os seus planos, os seus projetos. É onde você tem a liberdade de você chegar, porque tem aquele ditado, né? O melhor lugar que você tem na sua vida é a sua casa. Você pode ir para qualquer lugar, pode fazer qualquer coisa, mas o lugar melhor que você tem é a sua casa. E sua casa é o quê? É a sua família. Exatamente. É a sua família. Né? E tem um texto bíblico muito interessante que fala sobre Naamã, né? Para quem conhece a palavra de Deus, né? Ele era um rei, né? Ele era chefe do exército do rei da Síria. E ele era um cara leproso. Ele tinha suas lepras. Mas mesmo diante de tantas guerras, de tantas situações que ele vencia, ele não conseguiria vencer as lepras que ele tinha. Mas eu tenho certeza, o texto não diz, mas todas as vezes que ele chegava em casa, tinha uma esposa que estava esperando para cuidar das suas feridas, para poder apoiá-lo nos momentos difíceis de suas guerras, para aconselhar, sabe? Então, assim, a nossa família é o nosso porto seguro. Quantas vezes você chega em casa e só de você, né? A Elza, ela sabe. Às vezes, como eu trabalho, né?
na área de pintura e trabalho na área de portaria também. Às vezes eu chego em casa tão cansado que só dela pegar a mão dela assim, colocar nas minhas costas, não preciso de fazer mais nada. Ela fala assim, põe só a mão nas minhas costas, não precisa falar nada, não precisa fazer mais nada. É só põe a mão nas minhas costas, já passa a dor, já passa tudo. E a comunhão nossa é tão grande que às vezes é tipo assim, ela pensa num negócio, eu já falo, ela fala, não, eu estava pensando nisso aqui agora. Às vezes eu penso em alguma coisa, ela fala, não, eu também estava pensando aqui agora. Essa junção entre homem e mulher, de família, é tão de Deus, né? A gente sabe que Deus ele pegou o homem, tirou da costela, formou a mulher, né? O homem ele tinha que largar seu pai, sua mãe, e né? Uma mulher e se tornar uma só carne, né? E se tornar a sua família. Então, é tão forte essa conexão de família que Deus quer para nossas vidas, que nós temos que honrar. Você pode ver que hoje em dia, infelizmente, as pessoas não entendem essa junção, esse chamado, né? essa promessa de Deus da família de crescer, né? Crescer e multiplicar, a família vencer as batalhas. As pessoas não entendem. A Elza acabou de dizer, às vezes qualquer coisinha que acontece, vou procurar outro. Os problemas são os mesmos. Você vai mudar de parceiro de casa. É isso. Às vezes vai arrumar um problema maior. Exatamente. Então, enfrenta os seus problemas dentro da sua própria pátria, dentro da sua própria casa. Converse, resolve os seus problemas, coloca na mão de Deus e as coisas vão se resolver. Então, as pessoas hoje em dia, né, a gente que já passou dos 30, né, Wellington? Já passou dos 30, né? Ele já dos 40, né? O Márcio agora passa 50, para a glória de Deus. Amém. Então, assim, a gente que já passou dos 30, a gente começa a entender o quanto que os nossos pais, eles perseveraram para nos dar uma educação, para nos dar um exemplo de família, sabe? A minha sogra, minha falecida sogra, ela falava assim, ruim com ele. Então fica com ele. Então, assim, a gente tem que dar um exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles possam seguir a sequência da família. Porque, infelizmente, o mundo que nós estamos vivendo hoje tem mais comodismo, mais interesse do que amor. A família ela tem sido muito banalizada, né, pastor? Muito, muito. E a gente tem visto isso aí no dia a dia de hoje. Dia a dia. Né? E família é formada, né, por Deus. Né? E família não é um ajuntamento, é uma criação de Deus. Deus ele formou a família. Né? Nasceu no coração de Deus a família. Então, a gente tem que honrar isso, porque não foi o homem que deu, foi Deus que deu. Né? A gente tem visto muitas situações aí que a gente fica entristecido. Mas Deus, ele nos mostra todos os dias que a família vale a pena. Né? A gente vê tantos casamentos que começam aí com 2, 3 meses, já estão separando. Né? Pessoas que começam um casamento com 1 ano, 6 meses, já estão separando. Né? Aí, tipo assim, começa um relacionamento cheio de amor, de carinho. Aí daqui a pouco tá odiando. Eu falei, mas que amor é esse? Que amor gente? é esse? Exatamente. Começa amando, depois tá odiando, já tá levando a justiça, tá querendo arrancar o dinheiro dos outros e tudo, mas que amor é esse? Eu costumo dizer, pastor, que muitas das vezes o amor, ele está, nesse caso, com outros objetivos, né? Infelizmente. Esse amor que, muitas das vezes, igual o senhor bem disse aí, acaba em 3, 6 meses no casamento. A gente fala assim, o amor não estava no cônjuge. O amor não tinha como Deus como prioridade. Estava num interesse material, estava no interesse financeiro, enfim. Porque nós vivenciamos isso. A gente é testemunha. Então, é o que eu falei. O senhor começou na live aqui falando isso, né? Do temor a Deus, de amar a Deus. Então, pra gente, o cerne do casamento é Deus. Uma vez que eu tenho temor a Deus,
eu tenho certeza que qualquer homem que está aqui na live, vários amigos aí já entraram aí, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Qualquer homem que tiver Deus, temor a Deus, como Deus prioridade na sua vida, ele vai amar a sua esposa. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, é os homens com a sua esposa, dando literalmente a vida pela sua mulher. O pastor falou sobre traição, sobre os problemas, eu e a Geisa também tivemos os nossos, né? Todo mundo aqui sabe, já que eu estou falando quando nós começamos esse projeto nosso, sobre um vício, mais de 15 anos meu, sobre a pornografia. Então, assim, namoramos, casamos, tive filha e não foi nada foi crucial para me parar. Somente Deus. E eu agradeço demais a vida da Geisa, pastor, porque outra palavra que vocês falaram aqui sobre perdão. E a Geisa foi um porto seguro, literalmente, para mim poder restabelecer como homem, me sentir como homem mesmo, de verdade, e poder exercer o meu papel diante dela no casamento. Então, isso que o senhor falou aí, ele é algo assim muito verdadeiro, muito real do que está acontecendo nos dias de hoje. Então, eu vejo que o temor a Deus ele é algo principal para um casamento ser bem sucedido, né, missionária Elza? Verdade. É o temor a Deus. E eu penso, né? Só cumprimentar aí. A Tati entrou. A Tati lá da igreja. Boa noite, Tati. Bem-vinda. A Tati entrou. A Adélia também. Claudinho tá aí. Gente, obrigada, viu? Olha, a audiência tá boa, hein, amor? Você tá vendo que esse casal é diferente? É verdade. Glória a Deus, porque eu sei que todo mundo, principalmente lá na igreja, hoje está retornando várias pessoas no pequeno grupo, né? Então, glória a Deus pela vida do pessoal aí presente. Mas dentro disso, Wellington, que você estava falando, né? Eu vejo que é um entendimento que às vezes as pessoas não têm e que tomara que se tiver alguém aqui no nosso meio que está passando por essa dificuldade, venha entender que uma família, para que ela venha fluir, para que ela venha dar certo, o Senhor tem que ser o cerne, como o Wellington falou, né? E eu vejo que quando há algum desses problemas, seja de financeiro, muitos relacionamentos, né? Infelizmente se desfazem por dificuldades financeiras. Às vezes a pessoa entra no casamento com uma condição muito boa, e aí depois a situação muda, aí de repente não sustenta, né, aquele relacionamento, traição, e várias, às vezes é questão de doença também, Sim. Familiar, né, porque muitas pessoas não sabem entender até onde a sua família, o seu núcleo familiar, né, eu tinha uma dificuldade tão grande de entender quando eu falo assim, ó, família é esposo, esposa e filhos. O resto vai se tornar parede, é verdade. Porque a partir do momento onde ali você casou, a sua família é esta. A sua família é a Geisa e a Giovana e você. E aí a sua parentela, os seus pais, os seus irmãos, eles vão passar a ser realmente uma parentela. E por muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, nós não conseguimos ter esse entendimento. Ou até ter esse entendimento, a gente sofre muito. Nossa, verdade. Muito, mas muito. E são muitas pessoas sofrendo por isso, né? E aí, quando chega num ponto de repente, ter aquela desavença, talvez para chegar uma família em pensar em se desfazer, é aí que o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciar o milagre. Porque para viver este milagre que nós vivemos, que vocês viveram, que várias outras pessoas que estão aqui viveram, é porque deixaram Jesus entrar. Independente de religião. Religião não leva ninguém a lugar nenhum, religião não salva, mas quando você conhece Jesus e tem um compromisso com Ele, com a palavra, tudo muda. Verdade. Não quero dizer com isso que as coisas vão ficar fáceis, de forma nenhuma. Às vezes até piora, né? Mas a gente vence. Mas o negócio, né, Wellington? Eu falo muitas pessoas o seguinte, a gente tem que entender um relacionamento,
ele tem que, o cônjuge, né, os marido e a mulher, eles têm que entender uma coisa: ninguém faz nada por fazer. Entende? Às vezes uma traição ela não acontece porque o cara quer ir lá e trair ou a mulher quer ir lá e trair. Uhum. Tem que ter alguma coisa para poder forçar aquilo de acontecer. Só que às vezes ambas as partes elas não querem reconhecer o erro e aí às vezes a culpa cai só em um. E é onde as pessoas não conseguem entender em passar por cima de situações. Porque quando você sabe que você errou, o mais rápido possível é você ir lá e se arrepender, pedir perdão para consertar. Não é colocar por debaixo do tapete e achar, não, eu sou melhor, fez isso porque eu sou bom. Não. Sempre tem um motivo. Exatamente. Só que as pessoas elas não querem concordar que teve motivo, que deu motivo para aquilo ali acontecer. Entende? Só que até que as pessoas elas têm essa maturidade, aí elas acabam perdendo a direção e tomando as suas próprias decisões, não coloca diante de Deus, né, as coisas, né, não pede orientação, às vezes, um casal mais velho, ou, né, uma opinião, e às vezes vão tomando as suas decisões e depois ficam frustrados. Entende? Então, o que acontece? Muitos casamentos hoje acabam mais por causa disso. Eu vou aproveitar essa deixa do senhor aí, e como a gente tem bastante liberdade, e o pessoal que participa da nossa live, né, amor, sabe da nossa linguagem, que aqui não tem mimimi de nada. Pastor, vou fazer para os homens, depois a Geisa pergunta para a missionária Elza, se tiver alguma pergunta, viu, amor? Para os homens hoje, que de repente ele pode estar usando de algum argumento no sentido de traição, e falar assim, porque minha mulher nega fogo, porque minha mulher não comparece, porque minha mulher fez greve. O conselho que o senhor dá no tratamento do homem com a mulher, com a esposa, o que o senhor poderia falar de poder conversar, chamar para conversar, dar um bom dia diferente ao acordar, durante o dia mandar uma mensagem? Porque nós sabemos, pastor, a gente fala assim, né, que o homem, ele é a gás, né, pastor? Riscou o fósforo ali e ligou, já foi. E a mulher, a gente fala aqui, né, amor, que é a lenha, tem que ir, tem que ir com carinho e até pegar. O que o senhor poderia falar para esse tipo de homem, pastor, como conselho? Olha, Wellington, é uma coisa muito simples. Quando a gente, né, com o tempo, a gente vai aprendendo muito com a vida, né? O que acontece? Às vezes, tem muitos homens que são viciados, né, em sexo. E às vezes fazem só por fazer, porque querem mais quantidade do que qualidade. Uhum. E às vezes, a mulher é totalmente diferente do homem. É totalmente diferente. Ela tem que ter um clima, ela tem que ter um motivo legal e tudo. Então, o que acontece? O que eu quero aconselhar essa galera aí? Paciência. Sabe por quê que tem paciência? Porque às vezes a gente também passa por isso também, e elas têm paciência com a gente. Elas têm paciência com a gente, só que tem muito cara que não quer. Aí ele quer ir pisar na grama do vizinho. A grama do vizinho, muitas vezes tem fogo, mas o fogo que tem é prejudicial à saúde. Exatamente. Totalmente. Acaba com o casamento. Então eu falo que a galera espera. Eu tive uma situação no meu relacionamento, eu esperei foi 7 anos. 7 anos para reconquistar. Com paciência no Senhor. 7 anos. Tá vendo aí, rapaziada? Tá escutando aí, né? Eu tava quase igual Jacó. Tava quase igual Jacó. Daqui a pouco era 14 anos. Eu falei, não, é só 7, tá bom demais. Entendeu? Então eu falei, gente, as pessoas têm que entender uma coisa, não é quantidade, é qualidade. Tá? Vai chegar dia que você não tá disposto. Às vezes nem a gente que é homem, às vezes não está disposto. Aí quando você tem essa cumplicidade de entender essas coisas, o casamento ele segue em frente. Entende? Uhum.
Só que tem muita gente que é muito afoito demais, quer sempre mais, Quer chegar de qualquer jeito, né, pastor? Já aí, vamos lá. Jeito, entendeu? Acho que é só o cartão de crédito que vale a pena. Não é assim que funciona, não. Então, coloca um cafezinho, leva na bandeja. Isso. Leva para passear de vez em quando. Isso. Né? Hoje em dia as coisas estão muito complicadas, mas leva de vez em quando, leva para tomar um sorvete, dá uma volta de carro na cidade. Vai fazer alguma coisa, então não fica parado, porque se fica parado, enferruja. Então, o que acontece? Essa galera aí, tem muitos casamentos que às vezes acabam, porque a mulher ela fica tão magoada, tão triste, tanto frustrada com às vezes com a situação que o cara age, do jeito que o cara age, que ela perde a vontade. Ela perde o prazer de se satisfazer e satisfazer o seu marido. E aí o camarada fica frustrado e fala assim, a mulher tá negando. Mas não é que ela tá negando, ela quer mostrar para você que ela não quer quantidade, ela quer qualidade. Entende? Ela quer qualidade, não é quantidade. Cada um tem então, às vezes, o seu papel, né? Pois é, às vezes é bom o cara ficar esperando aí, tipo assim, 1 semana, 2 semanas, mas na hora que for ficar, vai valer a pena. Entende? Vai valer a pena. A recompensa vem, né, pastor? O salmista disse, esperei com paciência do Senhor. Tem que ter um investimento, né, pastor? Tem que investir para ter o retorno, né? O pessoal não quer investir em lenha moeda, fica difícil. Pega fogo. Não tem como, né? E amor, quer fazer aí para missionária Elza? E vou fazer aí, fazer uma pergunta. Como o Wellington relatou, né, o pastor, né, missionário, nós como mulheres, se a gente não tiver ali alicerçada no Senhor, pegando firme nele, com a sabedoria que ele nos dá, a gente não aguenta, né? Tem que ser assim, tem que ter muita sabedoria. Igual no meu caso. Hoje o nosso casamento está restaurado. Nossa, tá um outro casamento. E assim, a gente está feliz demais. Tudo novo. Lua de mel. E, Valeu a assim, pena, não valeu? Vale a pena demais, demais. E assim, quando aconteceu dele relatar para mim e tal, eu estava muito em Deus, porque eu acho que se não tivesse, ia desandar tudo. E aí eu vi como um irmão caído. Na hora eu quis ajudá-lo. Claro que a gente fica chateado, nós somos seres humanos. Fiquei bastante chateada. Mas eu decidi ajudá-lo. Nesse caso, missionária, para a mulher, né? Se alguma que está ouvindo, é um conselho que a senhora pode dar para ela estar ajudando o esposo, porque tem que ter unidade. Cada um tem que se abrir para o outro, para o relacionamento fluir, né? O que ela deve fazer, que a senhora acha, para quando ele for relatar algo, ela ter esse coração assim ensinável, tem que ter um coração ensinável para perdoar, para ajudá-lo, porque o casamento fluir, né? Então, Geisa, e esse aí é um ponto muito importante. E a gente só consegue isso estando no Senhor. Fora do Senhor, não tem possibilidade. Por quê? Nós entendemos que, como o Wellington, né? Ele já falou sobre a questão dele, tanto tempo no relacionamento, ele tinha essa dificuldade com a pornografia, né? Ao ponto de vocês passarem por dificuldades e que, às vezes, até Geisa me relatava, e aí era o ponto onde tinha que haver Deus. Por quê? Para uma pessoa que não tem esse conhecimento desse Deus perdoador, ela não vai entender que através e atrás destes atos não está só a pessoa. E aí sempre eu falava, Geisa, leva para o espiritual. Tem espiritual. Não é só uma pouca vergonha. Então, para quem não tem Cristo, é muito difícil entender isso. Ah, não, ele ou ela, porque isso não acontece só com homens. Temos e convivemos com mulheres também, com problemas de pornografia, com problemas de casamentos que já foram terminados e não teve retorno,
por causa de pornografia, através de computador, essas coisas todas, e nem era nada real. Como que uma pessoa que não tem o mínimo de vivência com Cristo vai entender das coisas espirituais que estão atrás disso? Então, foi o que você falou. Eu estava muito em Deus. Porque quando nós estamos em Deus, a gente tem um olhar de misericórdia. Não, ali não é só um desvio, não é um desvio de caráter, não é uma pouca vergonha qualquer. Não, tem algo além. E sempre tem algo além, por quê? O Missionária, inimigo... Oi. deixa eu só relatar algo aqui. Quando eu relutei muito, quando eu fui falar com a Geisa sobre a pornografia, o meu vício de pornografia, né? E assim, e ela sempre falava, né? Tendo a senhora como espelho. E aí, quando eu falei, né? Quando eu abri meu coração e quando eu falei com ela sobre o vício, a reação dela para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu falei assim, eu pensava em falar e recuava, pensava em falar, falei, vou acabar meu casamento. Eu não sei como é que a Geisa vai, imagina ela recebendo isso, e ela sempre falava assim da senhora, né? Quero ser igual a missionária Elza, uma mulher temente a Deus, uma mulher que valoriza a família, uma mulher que respeita o marido e tal, nas atitudes. Então, assim, a pergunta que fica assim, como é que a mulher, nesse sentido do homem relatar algo, esse coração, igual ela falou, ela estava muito em Deus. Mas o que a senhora pode falar assim, de aconselhar, ajudar para estar em unidade com o marido, de não forçar, mas trazer o marido para o casamento de fato e ter um casamento bem sucedido? Sim, aí é o que o Alexandre falou. Nenhum relacionamento, ele tem um lado sozinho. Verdade. Não tem, é os dois chegarem num consenso. Houve erro das duas partes. Agora, não vai caber discutir. Ah, mas por que você errou? Como que você errou? Onde, como, com quem? Não vai adiantar isso. Entendeu? Porque às vezes as pessoas estão buscando onde começou o problema, só que o problema já está ali. Então, ter um acordo. Houve um erro e sempre das duas partes. Ninguém erra sozinho. Ninguém trai no casamento sozinho. Porque se a pessoa chegar a um ponto de trair, houve uma falha. Não é? Se uma pessoa ela teve um problema de talvez se envolver no vício, né, da pornografia, houve uma falha também. Não só de um lado, dos dois lados. Então, o casal, ele tem que saber, é a palavra, né? Lembra de onde caiu. Lembrar, olha, o problema aconteceu aqui, mas não precisa ir buscar o porquê, quando, como não. Nós vamos consertar e nós vamos conseguir consertar. Agora, vai ser de imediato? Não. Isso tudo aconteceu no relacionamento, me deu amnésia? Não. Outra coisa, nós começamos falando do perdão. Sim. E as pessoas erram muito em pensar que o perdoar é esquecer tudo que passou. Não é. A pessoa não vai esquecer. E aquilo vai ficar ali martelando por muitas vezes, por muitos anos, talvez até. Sim. Mas é você entender o alvo, que tem um propósito maior naquilo. Né? Então, independente do problema, onde a família ali, principalmente o casal, onde teve uma ruptura, é colocar Jesus ali, onde aquilo foi quebrado, e olhar para o alvo. E prosseguir, porque se nós, tanto eu e o Alexandre, não estivéssemos, né, olhando para o alvo, tendo cumplicidade no casal, entendendo que aquilo ali não ia ser uma amnésia para nenhum dos dois, como que a gente poderia estar vivendo hoje? Né? Eu falo que para a honra e glória do Senhor, está vendo vocês aí, um casal restaurado, dando frutos. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para o reino de Deus. Não é? Então, é saber que tem sempre algo melhor lá na frente. E uma coisa muito interessante, o Wellington e Geisa e o pessoal que está nos ouvindo aí. A Bíblia diz assim, é melhor você obedecer a Deus do que você obedecer aos homens. No caminhar de um relacionamento,
dependendo do que você está passando, às vezes a gente conta nossas histórias para todo mundo. E a gente acaba esquecendo de contar para aquele que pode resolver, que é Deus. Entende? Porque Deus, ele tem a solução. Sim. E uma coisa que é muito interessante num relacionamento é você ser verdadeiro. Porque quando chega no relacionamento entre um homem e uma mulher a ponto de trair, a ponto de esconder alguma coisa, é porque ainda não tem a cumplicidade da verdade. E aí quando você chega diante, igual você falou assim, como é que eu vou chegar na Geise e vou contar? Você fez a verdade. Uma vez quando eu estava passando por um momento, um relacionamento com a minha esposa, um momento difícil, eu tinha contado isso com um amigo meu. Sim. Que eu tinha que contar para ela, né, o que estava acontecendo e tudo, mas eu estava com medo. Uhum. E eu lembro disso até hoje. Ele falou comigo assim, nada mais além da verdade, só a verdade vai alcançar o perdão da sua esposa. Então, conta para ela. É melhor você contar para ela do que outras pessoas de fora virem contar. Porque as pessoas que vêm de fora contam de maneiras totalmente diferentes. Então, a verdade, ela tem que prevalecer em tudo. Porque, igual a Elza falou, tem coisas, gente, que a gente vai lembrar que a gente fez com 3, 4 anos de idade. Então, um relacionamento, quando ele tem alguma questão de traição, pornografia, ou que seja, que é perdoado, a pessoa vai lembrar, mas não vai lembrar com dor. Porque ela aprendeu com Jesus a perdoar, a viver uma nova história. Sim. Sabe? A Bíblia diz assim que a honra da segunda casa é maior do que a primeira. Porque quantas pessoas hoje em dia elas perdem o seu casamento pela falta do perdão? Pela falta do cumprimento, de entender que ela também foi parte de uma traição, ela também foi cúmplice. Ela foi um ponto como é que eu vou dizer? Ela teve a parte daquela situação ter acontecido. Entende? Ninguém sai de casa assim, hoje eu vou sair de casa e vou trair minha esposa. Não é assim, não, mano. Hoje eu vou sair de casa e vou roubar. Não é assim que funcionam as coisas. Sim. Tudo tem um princípio e um caminho, até chegar aquilo ali. É igual o Satanás. Satanás, ele tá igual um leão, bramando aí fora, doido para pegar a primeira vítima na frente. Esperar na brecha, né, pastor? Esperar na brecha. Ele não sabe o que você pensa, ele não tem esse poder. Mas só de você olhar, ele já imagina o que você quer. Então, ele só coloca a situação na sua frente. Entende? Você brigou com a sua esposa. Tem uma discussão ali. Na hora que você sai na rua, tem uma mulher bonita na sua frente esperando. Entende? Você teve um problema financeiro. Não, tá precisando de um dinheiro e tal. Você sabe, tem um dinheiro lá prontinho, lá para separado, que ele coloca. Entende? Para você pecar. Porque o alvo dele é fazer a gente pecar. É destruir a família, né? É destruir a família. Então, o que acontece? Quando você começa a entender, é igual você falou, né? Quando nós temos um entendimento de Cristo, da palavra de Deus, a palavra de Deus fala: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E mulheres, sujeitarem ao seu marido. E sujeitar não é você ser capaz do marido, a mulher ser capaz do marido, não. Sujeitar é respeitar, é amar, é cuidar, é confiar. Não é igual no seu caso, Wellington, que é um cara que só vive viajando pela sua profissão. Né? Às vezes você está num lugar, sua esposa está em outro. Já pensou se vocês não tivessem confiança um no outro, ainda mais diante das circunstâncias que vocês já viveram? Isso é só Deus pode fazer isso. Eu com a morena linda dessa, imagina. Você tá entendendo? Aí tem a mão dupla também. Às vezes você prevê uma traição. As pessoas nunca colocam no pensamento delas da seguinte forma. O rapaz me traiu. Ou, por exemplo, a mulher me traiu. Né? Não vou perdoar. Mas e se fosse ao contrário? Sim. Entende? Totalmente. O cara traiu a mulher. Eu traí, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o cara e tal. Mas e se fosse a mulher que traísse? Exatamente. Entende? Será que ele ia passar pelo processo do perdão, como a mulher também passou?
Entende? Uhum. Porque o homem ele já tem aquela questão de ser egoísta. Eu posso e tal, mas não é assim que funcionam as coisas, não, filho. No cotidiano da vida, na história da vida, não é assim, não. A via é de mão dupla. Exato. Só que quando você tem Deus no seu coração e você passa por cima dessas situações que acontecem, porque nós somos falhos, somos pecadores, dependemos da misericórdia do Senhor todos os dias. Aí quando você tem uma mulher de Deus, como você tem a Geise, eu tenho a Elza. Somos privilegiados. Somos privilegiados, sabe? Quando você olha para a pessoa e a pessoa, você conta um pecado, igual você contou o seu, eu contei o meu, e a pessoa vira para você e fala assim, você está esperando a faca, né? Você está já esperando a facada. Aí você conta, a mulher fala assim, não, eu te perdoo. Nossa. Vem cá, eu vou cuidar de você. O amor, Aí, irmão, o verdadeiro amor constrange, né, pastor? entende? Aí você fala assim, mas como assim? É só Deus. Só Deus. Então, quando acontece aí fora, quando a pessoa não tem Deus e acontece esse tipo de coisa, elas vão continuar frustradas, porque elas vão sempre procurar a felicidade de uma maneira totalmente errada. Aí casa com um, separa, casa com o outro, separa, casa com o outro, separa, e aí não vai achar a felicidade, e a felicidade ela estava bem ali, pertinho, paradinho, esperando só o posicionamento da pessoa, passar por cima daquele problema, daquela dificuldade, acertar e viver em paz. Porque se a gente dá uma voltinha aí fora, muitas pessoas que casaram, porque os problemas são os mesmos. Só mudou de pessoa. Aí não vem o amor. Pois não, Jéssica, pode falar. Bem, onde você tá saindo só a voz do pessoal. Não tá saindo a minha, Não não? tem barulho aqui, não. Não tá atrapalhando aí, não? Tá saindo a minha, não? Tá ouvindo? Não, tô ouvindo a sua, mas tá dando para ouvir o pessoal conversando. Tá funcionando ok, tá. então, né? Não, tá normal, tá normal. Então, o que acontece? Concentração. As pessoas lá fora, elas não entendem isso, sabe? E, irmãos, e uma coisa assim, que é fundamental, o casamento é uma vez só, gente. A Bíblia é clara. Está lá em Mateus 19. Aquilo que Deus uniu, o homem não tem poder para separar. É lógico que eu concordo que tem situações que não tem jeito. Um casamento conturbado, onde o homem bate na mulher, tenta matar ela e tudo. Não tem como, né? Não tem como. É uma situação diferenciada. Uhum. Entende? Porque se a pessoa ela não tomar uma atitude, ela vai morrer. Nesse caso aí, eu até concordo que a pessoa ela vai mudar o caminho dela. Sim. Entende? Mas o casamento que não tem agressão, não tem perseguição, que às vezes errou da pornografia, na traição, tudo é perdoável. Tudo pode passar por cima. Até mesmo uma pessoa que depois que conhece a Deus e às vezes ela conheceu a Deus, ela era uma pessoa agressiva, que batia na mulher, aquela coisa toda e tudo, mas depois ela conheceu a Deus. Sim. De repente aquela mulher separou o marido por causa das agressões, mas depois ela viu que Deus mudou totalmente a trajetória do marido, a história dele. O casamento pode ser salvo. Porque Jesus entrou. Verdade. Quando Jesus entra, algo tem que mudar. Então, eu falo por mim, porque eu era alcoólatra. Além de eu ser alcoólatra, eu era... tinha esse problema de prostituição. Sim. Também. Mas só que quando Jesus entrou na minha vida, ele transformou minha vida totalmente. Totalmente. Tanto é que quando eu confessei o meu pecado para minha esposa, ela falou assim, eu te perdoo, porque eu sei que hoje você é um homem de Deus. E eu pago o preço para viver com você. Entende? Sim. É diferente. É que eu vejo muitos casamentos... a Rafa aí. Bem-vinda, Rafa. Boa noite.
É Fabi, uma grande aí, amiga. a minha coach, que eu sou chique, A tá? sua não é nossa, que agora eu já peguei no pé dela. Nossa, coach, Pois é, tudo começou a partir dela. Ela que me apresentou o Pablo, o Saia do Caixão, foi a partir da Ah, Fabi. que Fabi, beijo, viu? bacana! Deus abençoe. Beijão para Assim, você. gente. Eu literalmente Beijão. saí do caixão, né, Miss? Ai, Fabi, olha aí, Fabi é o fruto do transbordo. olha aí, maravilha. Glória a Deus. Eu, naquela época, eu nem tinha caixão, nem entrei nele, porque eu não conhecia o Pablo Natal, então eu não tinha nem caixão, não deixava nem entrar, graças a Deus. Você falou assim, não, calma, nesse caixão não, né? Espera um pouco. Primeiro que eu não vou morrer, gente, vou ser arrebatado. Totalmente. Mas o que eu tava falando, eu vejo muito casamento se desfazendo, né? Famílias destruídas, principalmente quando tem filhos e os filhos são atingidos. Então, assim, nós temos uma menina hoje, eu e a Geisa, né? Nós temos a Giovana, e eu percebo, pastor, que eu agradeço demais pela vida da Geisa. Eu agradeço muito as amizades que ela tem, como tem aqui a missionária como referência, muitas mulheres, né? Vida de muitas mulheres eu agradeço. Mas eu penso também, pastor, que o papel do homem, muitas das vezes o filho, seja ele menino ou menina, a figura paterna hoje ela é algo muito importante no casamento, na família, porque é a base, né? É a referência que muitas das vezes o filho, a menina ou menino, ele vê no pai que como provedor, que sai, que luta, é a força, é que dá vida. Então, assim, o casamento ele só não é maligno no sentido da separação do homem e da mulher, mas como consequência isso vai para os filhos. Isso vai perdendo, o filho perde a referência, o homem sai de casa, o pai sai de casa. Então, assim, é a destruição total. E eu e a Geisa, nós já percebemos isso, que tem muitos casais que já relataram pra gente que a vida do filho ali depois toma um caminho que não tem volta. É droga, é prostituição, ele vai casar e vai fazer a mesma coisa, vai separar, vai ter filho, vai trair a mulher. Então a gente percebe que a separação entre o homem e a mulher, ela só não atinge só o casal, mas os filhos também, né? Isso aí, Wellington, você está falando uma coisa muito séria. Isso é muito sério que você está falando. É uma grande realidade. Porque o pai é o espelho do filho. Os pais são o espelho do filho. Então, os pais, os filhos se espelham, né, no pai, né? E quando um casamento ele termina, quando ele acaba por alguma situação, os filhos eles acham que têm o direito de viver a vida do jeito que eles querem e porque eles viram o exemplo do pai. É a mesma coisa do filho que viu o pai a vida inteira fumar ou beber. Sim. Se o pai não mudar a história da vida, ele vai querer crescer e vai ser igualzinho o pai, porque fumava e bebia. O casamento é a mesma coisa. Se você tem um casamento firme, principalmente em Deus, você passa por cima de todas as situações, você vibra Sim. vida em primeiro lugar em certo tipo de situações, porque não é porque a gente está com Jesus em Cristo, não tem as nossas brincadeiras. Só que agora é diferente, né? A gente tem as nossas brincadeiras, mas só que volta com muito mais amor, com muito mais carinho, com mais perdão, né? O amor até aumenta mais, né? Mas os filhos, eles estão ali a roda da mesa, né? Olhando, observando as atitudes do pai, né? E aí, quando você tem uma família firmada, né? Que segue em frente e mostra para os filhos que vale a pena. A Fabi tá falando aí, a Fabi comentou, repetição de padrão dos pais, ó. Mandar um abraço pro meu parceiro Alex Maranhão, tá comigo aqui. Tivemos o privilégio de jogar junto em 2012 e hoje reencontrar ele aqui no atual clube. Esse é o camisa 10 pro seu Galo, viu, pastor? Tá, isso é bom. Isso é muito bom.
Mas então, Wellington, igual eu tô te falando, sabe? A gente, hoje, fazer 27 anos de casados, né? A gente vai fazer agora no próximo dia 10. Sim. Isso tudo foi a referência que nós tivemos dos nossos pais. Verdade. Que enfrentaram todas as circunstâncias a qual nós hoje passamos por muitas, porque nós tivemos exemplo dentro da nossa casa. Isso, totalmente. Exemplo de marido, exemplo de mãe, de mulher, né, e tudo. E a gente quer isso para os nossos filhos. A gente quer ter essa base de passar isso para os nossos filhos, para eles perseverar e ver que não é qualquer coisinha que vai acabar com o relacionamento. Entende? Quando você tem Deus no coração, você passa por cima dessas circunstâncias todas, Sim. porque você quer ver, sabe? Eu falo muito para os meus filhos, eu falo assim, o meu desejo é ver vocês casados e tal, ver meus netos e tudo. E eu falei com eles, eu não abro mão do casamento de vocês, que vai fazer nosso jeito. Tipo assim, eles veem em nós, sabe? Espelho de casal e tudo, porque graças a Deus e para a glória de Deus, né? Muitas pessoas se espelham em nós pelo nosso testemunho, né, por situações, né, que a gente ensina para as pessoas. Os nossos filhos, eles querem seguir essa sequência. Sim. Não querem ficar perdidos, entendeu? De falar assim, porque a gente conhece muitas pessoas, muitos filhos de outras pessoas que falam assim, eu quero casar nunca. Meu pai separou e sofreu demais. A gente teve exemplos até assim, seríssimos dentro da família da Elza, que o tio dela separou e os filhos cresceram, né? Não aceitando a separação, a condição. E um dos filhos, por causa da separação dos pais depois de muitos anos, o pai teve outra família, teve outros filhos, a mãe teve outra família, outros filhos. E o filho mesmo, os dois filhos do casamento deles, né, que cresceram não aceitando, um deles, por causa disso, chegou a se suicidar. Não, é terrível. A separação dos pais. Então, a família é a base de tudo. Eu lembro, Wellington, que meu pai e minha mãe, eles ensinaram pra gente essa base, que a família era tudo. E às vezes, quando eles tinham de discutir alguma coisa, a gente nem sabia, porque eles entravam pro quarto, fechavam a porta, não deixavam nem a gente ver. Resolvia ali, né? Resolvia ali. Então, a gente aprendeu isso. Eu falo assim, para a glória de Deus, as esposas que nós temos são maravilhosas, mulheres de Deus, nos deu graça de nos receber, de nos perdoar e tudo, mas também eu louvo a Deus pelos nossos pais. Verdade. Batalharam e mostrar para nós que a família vale a pena. Entende? Que passaram por cima de tudo para nos criar e nos dar um posicionamento de um caráter de homem. Fizeram o melhor que eles podiam fazer, né, pastor? Eu falo assim, do meu pai, hoje eu sou muito grato porque, ainda que, né, eu sou de uma outra geração, a gente vê um mundo digitalizado, enfim, a internet veio aí, não tem como mudar mais isso. Ele é de uma outra geração, mas o que meu pai pôde fazer, eu tenho certeza que ele fez para dar uma educação, para dar uma direção para mim, para o meu irmão. E se eu tenho o pensamento ou uma parcela do meu caráter hoje, pode ter certeza que ele tem uma grande influência no homem que eu me tornei. E no sentido de ter a família, a visão que eu tenho da família hoje, ele também tem a sua parcela. Então é isso que o senhor está falando, nós somos espelhos demais, literalmente, assim, para os nossos filhos. Né? Eu brinco com a Geisa assim, que eu quero que a Giovana ela encontre um homem muito melhor do que eu. Lógico que ela olha para mim hoje e me tem como referência, que é o primeiro homem que ela convive, sei lá, se não o dia todo, mas 18 horas, 15 horas por dia, que ela tenha uma base, mas que ela possa ter um homem lá na frente muito melhor do que eu, que possa respeitá-la e que possa, de fato, dar uma vida digna do que uma esposa, uma mulher merece, no sentido de respeito e no sentido de dar a vida por ela. Então, isso que o senhor está falando é muito, muito verdade. Às vezes, a questão de discussão, nós paramos muito com isso, né, amor? A gente discutia na frente da Giovana às vezes, e hoje a gente não discute, a gente conversa com relação à maturidade que temos hoje. Mas isso é muito ligado, pastor, o que o senhor está falando. Os filhos de vocês aí têm vocês como referência e podem ter certeza, né?
já namoram, não sei, mas tem vocês como espelho e eu tenho certeza que o casamento deles vão ter uma parcela muito grande da parte de vocês, né, missionária? Sempre fica, né? Antes de concluir, quero cumprimentar. Entrou meu irmãozão aí, que eu amo demais, de Londres, que toca, pequeno. E a Nete também. Nete, beijo, Um saudade, abraço para viu? vocês. E Boa o noite, pessoal que tá bem-vindos aí. desejando. Boa noite, bem-vindo. Mas é aí que a gente vê essa base. E aí eu volto lá numa coisa que eu tinha dito, né, do princípio, independente de religião ou não, eu vejo que como isso foi implantado e como o homem tem essa responsabilidade, né, de conseguir trazer esse padrão para uma filha, né, para os filhos, para dentro daquilo Muito, muito. que eles estão vendo, muito importante, porque eu lembro que o meu pai, ele era daquela época, né, que o homem, eu falo assim, meu Deus, meu pai era um homem que não confessou Jesus, né, como único suficiente Salvador, hoje como nós confessamos, mas a gente via Jesus. Então, Tinha é por isso atitude, que né? tinha atitude, as atitudes dele, como homem, eu falo, meu Deus, quanto que o meu pai ensinou de coisas que ele não tinha, aparentemente, ninguém para ensinar. Então, é o caráter, era o caráter do homem provedor, Sim. do homem que tinha que sair cedo para batalhar, para conquistar para a esposa. E hoje eu entendo que muitos relacionamentos acabam justamente por essa carga pesada que a esposa tem, de, às vezes, alguns de ir muito, né, na onda do mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser independente, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Não deixe o homem ser homem. Né? E aí o homem se acostuma com aquilo, porque quem é que não gosta de boa vida? Isso é uma coisa muito séria que a gente está falando, porque, tipo assim, na trajetória do casamento, e quando o homem ele não Olha o se. Tilão dando boa noite. Boa noite, meu Beijo, queridão. irmão. Então, assim, na trajetória de um casamento, a Bíblia fala muito sério, né? Que a mulher sábia, ela edifica, a tola destrói, né? Então, um casamento, para ser duradouro, você vai aprendendo ao longo dos anos a conviver com a esposa, respeitando, amando, cuidando, porque é a sua, né? Quando o homem ele maltrata a mulher, ele está dando um tiro no seu próprio pé, porque é uma só carne, né? Então, aí o homem ele vai aprendendo no decorrer dos anos a cuidar da esposa, a cuidar dos filhos, né? E tirar, né? Tem muitos homens que acham que a esposa é a mãe, entende? E aí o cara perde a referência de homem e quer ser filho. Isso. Verdade. Entende? E eu tô te falando isso aí porque eu já passei por isso. Tinha época que eu virava e falava Também, eu também. assim, em casa eu tenho 3 filhos lá em casa. Meus 2 pequenos e o Alexandre. Mas só que as coisas, com as questões da vida, né? Com os anos, as coisas vão mudando. A gente vai tendo a maturidade. O homem, ele tem uma defeito muito grande. Ele amadurece muito tarde. Isso. E a mulher não. A mulher ela já amadurece desde pequeno. O homem, o caminho do homem, até ele tomar a responsabilidade, é zoar, curtir, pá, e tudo. A mulher não, ela com 10 anos de idade, ela já está brincando de boneca, pensando em família. Isso. Verdade. Entende? Verdade. O homem só vai amadurecer. E eu vou te falar para você a verdade, muitos homens só amadurecem depois dos 30. Ou mais. Ou mais. Verdade. 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 Entende? Porque o cara, às vezes, ele não pensa no futuro, de um futuro, né, duradouro, um projeto de vida. Ele não pensa, ele vive só o momento ali e pronto. Só que quando entra na questão família, ele não tem que pensar somente nos seus objetivos, nos seus projetos. Ele tem que pensar no todo. A sua família é o seu maior projeto. Entende? Aí o cara começa a amadurecer, porque ele não pensa somente nele. Aí eu volto na questão do relacionamento. Quando acaba, a maioria dos relacionamentos, quando eles terminam, é porque as pessoas são egoístas, elas só pensam nelas mesmas.
Verdade. Os seus próprios desejos, né? Eu só penso, eu tô certo, pronto, acabou. Não tem diálogo, não tem perdão, não tem desculpa. Aí a pessoa acaba se frustrando, coloca outras pessoas, porque o casamento é igual para você ver uma coisa. A gente estava falando desde o início sobre família, marido, mulher e os filhos, certo? Aí tem a parentela, correto? Sim. Só que quando você separa, aí tem a família da Geisa, Sim. tá repreendido em nome de Jesus. Vamos colocar eu aqui, eu e a Elza. Fica à vontade. Tamo junto. Vamos supor que eu e a Elza separa, tá repreendido em nome de Jesus. Repreendido. Mas tem a minha família e tem a família dela. Entende? Sim. Já estão há 26 anos convivendo com a gente, já conhece a gente, já sabe. Aí vai, separa. Aí entra um outro bonitão na praça, ou outra bonitona. É diferente. Demais, não, muda totalmente, é outra coisa. Você, a sua família, é você, a Geisa, eu e a Elza aqui, os nossos filhos. Eternamente, né? É eterno, não tem jeito. Entende? Não tem jeito. Primeiro porque não existe ex-filho, filho é para sempre. Sim. Para começar. Aí, quando eu falo questão de egoísmo, que às vezes eu vejo muitos casamentos acabando e os filhos sofrendo é por causa disso, porque não deram uma base, não deram uma importância à família e às vezes deixa a família acabar. E aí acaba a gente vendo tantas coisas que a gente vê na televisão, tantos noticiários, né, terríveis aí, de padrastos que agrediram, que fizeram e deixaram e aconteceram, porque a família se desfez às vezes por uma coisa tão boba, tão insignificante, ao invés de perseverar. Por isso que eu volto a dizer, perdão, amor, falar perdão, eu te amo, me desculpe, é muito importante. Demais, demais. Sabe? Porque no início, você pisava no pé da Elza, perdoa, desculpa, filhinha. Né? Hoje, a gente tem que ser do mesmo jeito. Tem pessoas que nós estamos no começo, falam assim, pisa no pé, me perdoa, me desculpa, pisa hoje. Pisei mesmo. Não foi nada, nem doeu, para. Nem doeu. Nem dói. Não é assim, gente. A gente tem que saber passar por cima das coisas, relevar as coisas, saber pedir perdão, saber pedir desculpa. Fundamental. Sabe, o casamento ele tem que ter essa felicidade de dizer eu te amo. Porque se você não falar para sua esposa todos os dias que você a ama e ela não falar para você, fica uma coisa monótona. Verdade. E aquilo que a gente está falando, né, pastor? Imagine que eu não falo para a Geisa, imagine que eu não tenho algumas atitudes, igual a gente estava usando a analogia do investimento. Como que nós vamos ter o retorno? Se eu não falo eu te amo, se eu não cuido, se eu não dou carinho, né? Se eu não valorizo, como é que eu vou... Aí o cara não investe, o cara não coloca ali o investimento sério. Até hoje eu não sei como que tem retorno sem investimento. Mas o cara quer fazer uma poupança, não faz a poupança, mas só quer sacar o dinheiro. Só quer sacar. Exatamente. Então, tipo assim, isso é uma coisa que tem que ter no casamento, sabe? Eu te amo, sabe? Me perdoa, me desculpe. Isso é importantíssimo no relacionamento, sabe? É importantíssimo porque o amor não é só você dar o amor em gestos, mas é no falar. Às vezes você não pode... Só de você ouvir a Geisa chegar perto de você e falar, ué, eu te amo, tá? Você já ganhou você, mano. Sim. Eu sou... Só de você chegar para ela e falar assim, igual vocês não estão perto, né? Você está num lugar, ela está no outro. Você ligar para ela, pessoal, estou aqui, mas estou morrendo de saudade, eu te amo, você tanto. Ela já ganhou um mês dela. Pastor, eu vou confessar, primeiro que nós não pregamos casamento perfeito, né? Eu e a Geisa, a gente deixa bem claro isso. Porque somos seres humanos, mas exatamente. E assim... Acho por que eu estou careca até hoje? Mas o que eu ia falar assim, isso não é de um dia para a noite. Hoje o casamento, o momento que a gente está vivendo hoje. Então, assim,
é igual o senhor falou, não é só por que muitos casamentos caem em rotina? Que muitas das vezes não estão fazendo nem mais sexo. Ou se faz aquele ali, igual a gente fala, né? O papai e mamãe ali, o básico e pronto. Mas por que muitas das vezes cai? Porque não tem esse investimento que a gente está falando aqui. Porque muitas das vezes, e eu vou te falar, principalmente os homens, eles pensam que é só o amor com a mulher, o ato de amor se resume no sexo, né? Ir para a cama e pronto, acabou. Então é isso que o senhor está falando. A gente tem que fazer um investimento nas nossas esposas, falar, ter atitude, dar carinho, porque a mulher, ela é o ser mais sensível que a gente. Então, o ato de amor, ela recebe de outras maneiras, não só o sexo. Então, a gente muitas das vezes quer, igual o senhor falou aí, se tratando de egoísmo, a gente quer a satisfação própria, né? E não quer proporcionar algo para as nossas esposas. Então, isso é muito importante, Samuel. Isso é de ambas as partes, né? Sim. Esse investimento. Porque um casamento não vai durar aí 20, 30, 40 anos se não tiver isso. Exato. Entende? É construindo cada dia, tijolo em cima de tijolo. Sabe, aquele negócio que a gente estava falando. O cara quer investir a lenha, mas a lenha dele tá molhada, como é que vai pegar fogo? Para falar, Jesus. Só um momentinho, gente, para cumprimentar duas preciosas que entraram aí. Maria Luísa e a Luísa e a Emiliane. Obrigada, viu, Obrigado, menina? queridas. Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. E nós completamos agora, dia 8, 12 anos de casados. Glória a Deus. Vamos chegar nos 27, em nome de Jesus. Nós vamos chegar lá nos 27. E olha só, pessoal, não sei como é que está o tempo do senhor, pastor da missionária, já está caminhando já para o final. Mandaram 3 perguntas, mas eu acho que o pastor já chegou a responder desde o início da live, mas eu vou fazer. Faz aí, porque o pessoal fizer, tem que fazer. Foram 3. Perguntaram assim, que papel tem a família na educação dos filhos? O senhor pontuou bem, né? O senhor quer falar mais um pouco? Ou acredito Falou que sobre referência, né? Eu acredito, né, Geisa, que essa referência, igual eu falei, né? Esse papel de ser homem, de ser pai, de ser marido é fundamental. E a mulher é a mesma coisa. Esse papel de ser mãe, de ser esposa, né, de ser amante, namorada do marido, isso é muito importante, sabe? Os filhos, eles olham assim, porque é aquele negócio, sabe? O seu filho, a Giovana, né? Vou dar um exemplo da Giovana, né? Eu tenho liberdade para falar isso. A Giovana tem que virar e falar assim, eu quero casar com um homem igual meu pai. É para minha mãe. Entende? Essa referência, ela é fundamental. Entendeu? Uhum. E eu creio que muitos casais hoje que têm filhos, eles esperam isso da filha, porque a coisa pior que tem é você ver um casal que tem problemas no seu relacionamento e às vezes você ouvir o seu filho ou a sua filha dizer para assim, eu não quero casar nunca na minha vida, o casamento do meu pai e minha mãe é terrível, eu não vou mexer com esse trem, mas nem de jeito nenhum. Não sonha nem em casar, né? Pela referência que teve. Por exemplo, casar. E aí o que acontece? Aí as pessoas elas começam a trilhar outros caminhos que não agradam a Deus. Porque não tiveram a referência do relacionamento dos pais. Entende? Sim. E isso é para tudo. Seja no relacionamento, seja para um trabalho, seja para um ministério. Né? Eu gosto de falar sobre isso. Porque, por exemplo, meu filho hoje está com 19 anos. Mas quando ele estava com 10, ele falava assim, eu quero crescer, quero ser um pastor igual meu pai. Então, quer dizer, se eu não tivesse plantado para ele uma referência de um homem de Deus, de repente, nunca jamais ia ter dito isso para mim. E assim é um relacionamento. Se você é um casal, vocês são casais abençoados, né? Vocês são um casal abençoado, que vocês mostram para os seus filhos que vale a pena um relacionamento, um casamento duradouro, e mostra para eles que assim tem que ser, né? Para que eles possam viver a vida, crescer num relacionamento duradouro, eles vão ter o maior orgulho de dizer para os meus, quero ter minha família, ter meu pai, quero tudo.
mim para me dar uma indicação e tudo, e mostrou que o casamento vale a pena. Então, isso aí, meu amigo. É. Ninguém pode tomar isso de dentro do coração dos nossos filhos. Ninguém. Entende? Porque tem coisas, Geisa, que eu falo e o Elton, tem coisas que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que serviram para o resto da minha vida. Conselhos, dados. E um dos conselhos que meu pai falava para mim, minha mãe também falava, ela falava assim, é um conselho, é um popular que dizia, é uma frase popular que dizia assim, vê com quem tu andas, do direito que tu és. É isso aí. Então, foi uma frase que nunca saiu da minha mente, sabe? E o casamento é assim. Para o senhor ver que o pai do senhor estava tão atualizado, né? Hoje usa até uma outra linguagem, mas ele estava tão atualizado que hoje fala assim, você é a média das 5 pessoas que você anda, que você convive. Mas ele estava tão atualizado que ele já falava isso. E o senhor já trouxe isso para a vida do senhor, da família, né? Meu pai, ele falava uma coisa, seja homem. Trata a sua namorada como se fosse a sua irmã. Porque Nossa, você não ia querer forte, jamais que alguém tratasse a sua irmã de qualquer maneira. Então, quando você tiver uma namorada, quando você for casar, você honra ela. Uau. Honra ela como se você tivesse uma irmã e você quisesse que alguém tivesse que honrar a sua irmã, você honra ela. Então, quando eu casei com a minha esposa, eu conheci minha esposa, né? Eu confesso que eu cheguei lá na casa, eu fiquei necessitado, né? Cabelo Black Power, 2 brinquinhos na orelha, meu companheiro para mim se meio do olho. Mas eu vi uma coisa que eu não esqueço, sabe? Que uma das frases que ele falou antes dele falecer, ele falou assim: se eu morrer hoje, Alexandre, eu dou graças a Deus que a minha filha está casada com você, porque se eu morrer hoje, eu posso morrer em paz, porque eu sei que você vai cuidar da minha filha. Eu sei que você vai cuidar da minha filha. Então, se eu morrer, isso eu escutei lá no leito do hospital. Então, isso para mim, nunca vou esquecer disso, sabe por quê? Porque aquela aparência que às vezes a gente apresenta na família das nossas esposas, às vezes aquela aparência não tem importância. Sim. O que vai ter importância é o seu comportamento. É a sua atitude. Atitude, exatamente. É você saber que você está tratando com um ser humano que vai ser vai ser parte da sua carne, uma sua carne com você, e você respeitar. E aí eu volto e friso muito bem o que eu disse no início. Maridos, ame as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Porque se você não amar a sua esposa, não amar seu esposo, vai amar quem? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Entende? Então, assim, a minha esposa, quando ela perdeu os pais dela, quando ela perdeu a mãe dela, ela não chegou nos irmãos dela e no pai dela e falou assim, cuida de mim. Ela falou assim, virou pra mim e falou assim, cuida de mim, cuida de minha mãe. Porque você pode ter sua família do lado do Wellington, a Geisa pode ter a família dela do lado dela e tudo, mas nas entrelinhas da vida, quem vira as noites de sono é a Geisa por causa do Wellington, o Wellington por causa da Geisa. Quando está doente, quando está passando por uma necessidade. A família ela vai acrescentar, ela vai ajudar. Mas quem vive somos nós, é a gente que sabe onde o calo aperta. Tem coisas que as pessoas não sabem. É o que eu ia falar. Assim, tem muitas coisas que a nossa família, né, meu pai, minha mãe, até já comentei com meus pais, algumas pessoas próximas, que não sabem de alguns detalhes assim, que se eu contar às vezes vai falar assim, poxa vida, cara, valorizo mais ainda agora o casamento de vocês, a união, eu não sabia disso, eu tenho certeza, como vocês aí estão falando da vida de vocês, tem pessoas, familiares aí que se escutarem, vai falar, poxa vida, tenho certeza que a Elza está sendo, né, uma grande mulher,
pastor Alexandre, a missionária Elza, um para o outro aí. Eu tenho certeza disso, porque quem sabe, igual o pastor falou, dos mínimos detalhes, igual no nosso casamento, a Geisa fez coisas assim, inimagináveis. Eu já contei, tem coisa, tá até ficando até já certo que eu vou falar nas lives, pastor. Teve uma vez que a Geisa fez uma. Tinha ovo ali para comer, ela falou, amor, come porque você vai treinar amanhã. E ela não comeu. Então, assim, e várias outras coisas, mas eu tô dando esse detalhe porque, assim, eu não sei se outra mulher aguentaria, não sei se outra mulher teria essa atitude. Sinceramente, eu não sei. A situação tava daquele jeito, mas ela aguentou ali, falou e fez e mostrou que tava do meu lado, sabe? Isso é amor, igual, por exemplo, sabe? Eu vou confessar para vocês algo que aconteceu com a gente aqui. A Elza teve Covid, né? Muitas pessoas souberam disso. E ela, além dela ter Covid, ela teve a reação da vacina, porque ela não sabia. Então ela ficou muito mal. Muito mal. Foram quase 20 dias, né? Quase 20 dias a ponto dela olhar e falar assim, meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento passar mal. E eu confesso para vocês, irmãos, e ela sabe disso. Eu virei para Deus e falei, Deus, se tiver de levar, me leva aí. Leva eu, deixa a minha esposa. Porque era muito mais fácil eu ir do que ela ir, entendeu? Porque o amor é tão grande. A gente abre mão da nossa própria vida. Como aconteceu com meu filho agora no Natal. Eu falei, meu Deus, não deixa meu filho passar por essa situação, não. Eu tô aqui, pega eu. Uau! Você entende? Isso é família. Isso é família, é você morrer pela sua esposa, pelos seus filhos. Sabe, meu filho com 19 anos, eu não sou forte. Você carregar um menino no colo, eu aprendi meu filho, eu falei, meu Deus, isso é família, é amor de mãe, é amor de marido com esposa, de esposa com marido, sabe? Eu tenho que pagar o preço. Não fala, não, é minha família, eu morro pela minha família. Aí a gente vê muitos casamentos aí que não tá nem com o filho, não tá nem com a mulher, não tá nem com o filho, pronto, acabou, todo mundo ligado de um lado, e aí eu não justifico, porque tu faz, se não quer honrar. Aí é onde eu falo, se não tiver Deus, meu Deus, Infelizmente, é o que vai perdendo os valores, os princípios e aquilo que realmente que importa para Deus, que é a família, né? A gente fala que a gente tem um Deus aí, o Deus vivo, o Deus eterno. Então, o casamento é eterno, a família é eterna. E a gente, por isso que a gente bate muito nessa tecla, pastor e missionária, da família, que a gente tem falado aqui, do homem, da mulher, vai voltar para os filhos, vai acabar refletindo nos filhos. Então, a família para a gente é algo muito sério, a gente trata com muita seriedade, porque a gente sabe que é algo eterno. Então, aquilo que é eterno é muito valioso. Né, amor? Você tem mais alguma pergunta aí, amor? Vou para a próxima. Como fazer com que o amor preencha a vida da família? Deixa para missionária aí agora. Quero sim. Como fazer que o amor preencha a vida da família? É sendo amor. Não que ninguém vai viver só de brisas, só de mel, 24 horas por dia, o tempo todo na semana. Não como. Um amor, uma família. Se ela não houver o amor, ela não tem estrutura, ela não tem base nenhuma. Então, aí que nós voltamos dentro do nosso princípio. Então, se ele estiver ali no meio, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Eu gosto muito de ilustrações. Eu preciso uma ilustração daqueles falando que estava a riqueza e a alegria numa porta. Aí ele bateu na porta, se apresentaram, a mulher, e aí ele falou, olha, eu sou amor, este é a riqueza, aquele é a alegria. Você pode escolher um. Ela falou, meu Deus, a vida tão difícil, faltando dinheiro. Eu vou escolher a riqueza. É isso que eu estou precisando. Lá, mas aí vai embora, vai o amor também.
Aí ela, não, mas eu estou tão triste de maneira, de dinheiro. Ah, eu acho que eu vou pegar alegria. E aí ela ficou naquela dúvida, falou assim, ai, coleção não está escrito. Aí eles perguntaram, qual que você... Ela falou assim, eu vou escolher o amor. E aí ela escolheu o amor e foi fechando a porta. Nesse meio tempo, ela foi fechando a porta, veio ali a riqueza e a alegria atrás. Ela falou, mas você não falou que a gente só poderia escolher um? Aí o amor falou, mas onde há amor é impossível não haver prosperidade e alegria. Não é se tem um amor, as outras coisas não, não vai deixar de existir, vai existir. Mas se ali o amor, ele for o fundamento da sua vida, tudo vai acontecer da melhor maneira possível e isso vai preencher toda uma família. Então, é a base, é o fundamento, é a forma, né? De fazer com que as coisas fluam na família. É amar. Tem mais uma pergunta, gente? E para finalizar, o que fazer para superar os conflitos familiares? Isso é boa, hein? Palavrinha pequenininha. Né? Uma palavrinha pequenininha, fundamental. Perdão. Só perdoar. Mas, gente, para vocês que estão assistindo, perdoar é fácil? Muito difícil. Muito difícil. Mas quando você tem Deus na frente, é fácil. Se torna muito fácil. Sabe? Porque a palavra de Deus fala assim, ele amou tão maneiro, ele foi único, inteligente, pelos nossos pecados. Se a gente olhar para dentro de nós, através da misericórdia de Deus, da nova criação, não tem ninguém perfeito. Só ele. Mas ele colocou na nossa vida no seguinte, só perdão. E esse perdão, quando ele entra genuíno, então você passa por qualquer barreira, qualquer coisa, qualquer circunstância que você passa. Porque sabe que nós temos um Deus que temos um Deus que nos ama e ele nos dá uma oportunidade de ter a nossa família, até para nós amarmos, nos ouvir, perdoar, para que nós possamos viver bem, para que nós possamos dar exemplo para os nossos filhos, para que nós possamos dar exemplo para as outras pessoas que estão passando. Ele nos dá tantas coisas maravilhosas, a gente só está aqui nessa terra para viver bem. Vai ver a vida, vai sim, dificuldades. Mas quando você qualquer crise passa, qualquer situação passa. Deus, eu e o Wellington, vamos dizer assim, não tem né, Wellington? Sim, fica à vontade. Temos as esposas que nós temos, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Assina embaixo. Porque todos nós tivemos o nosso passado, tivemos os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas situações difíceis, mas Deus deu nas nossas vidas para que nós pudéssemos superar. Porque nós somos... cada um olhar para dentro de si mesmo, do coração, onde ele sabe falha, quando ela sabe quando falha. E se não tiver perdão, acaba, mas para isso você tem que ter Deus, o entendimento que você também erra, porque ninguém erra sozinho. O relacionamento, quando ele não é só um fato, ambas as conversar e resolver seguir em frente. Perdoar e seguir em frente. Eu já falei com a Elza. Eu quero viver com ela aqui 100 anos juntos. Estamos namorando, andando na rua, discutindo. E o amor que a gente tem um pelo outro, ele é eterno. Amém. Isso mesmo. Ele é eterno.
juntos, perdoando, amando um ao outro e dando exemplo para os nossos filhos, porque nós passamos por situações de Deus entrou no meio, nos deu um coração perdoador, e nós rompemos, e é por esse motivo que nós vamos daqui poucos dias, nós vamos completar. Nós vamos já completar aí 27 anos de casados. Né? Glória a Deus. A glória de Deus. E graças a Deus a gente vida. E a gente só tem que agradecer a Deus por ele ter feito, né, a mudança nas vidas. Deus mudou tanto a mim como também a Elsa. Né? Mudou nós dois. Sim. Né? E aí, quando você tem né? Fica muito mais fácil você viver, você seguir em frente, você resolver seus problemas. Então, o perdão, Geisa, é fundamental para o casamento duradouro. Show. Vai falar, pastor. Não, o perdão ele é fundamental. Se você quer, né? A gente tem pessoas, né? A gente tem pessoas aqui que estão participando. Tem quase 30, 40 anos de casada. Aí, ó. Vitória, maravilha, que referência. Nos ensina muito com a perseverança e com nos ensinar através de viver um casamento duradouro. Amar é perdoar. Sim. Né? Isso. Se você ama, você perdoa. Isso é fundamental. Exatamente. O casamento é duradouro. Então, eu acho que fecha aqui a nossa live. O amor, o perdão. Né? É o amor e o perdão. Eles têm que caminhar juntos. Mais uma, amor? É isso aí. Fechou. Nossa, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Como nós amamos vocês. Se sintam muito amados, viu? Muito amados por nós. Hoje, se a gente está aqui completando os 12 anos de casado, vocês fazem parte da história, da nossa história, da nossa vida. Agradecemos demais por isso. E louvamos a Deus pela vida de vocês. Contem sempre com a gente. Obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando o casamento de vocês. Que venham mais 27, muito mais. Os filhos, a família. E um beijo enorme no coração, viu? Depois podemos marcar. Vamos marcar nós duas, Miss, uma live e os dois. Vai ficar fera. Um papo mais reto aí para as camaradas aí. Fazer uma live dos homens aí. E falar em diversos assuntos, a galera jogando já com umas coisinhas aí. Isso aí. Mais abertas. E, gente, eu quero agradecer vocês pelo carinho, especial demais. Amo vocês demais. A gente sabe da sua correria, produção, né? Jogador, né? É. Um pouquinho, né? Correria um pouquinho. Muito. Então, a gente sabe dessa correria aí, a gente sabe que eles têm abrido portas, né? Uma porta para vocês. Né? E mesmo assim, essa comunhão através social, mesmo nessa correria. Então, isso é uma amizade eterna. Né? Eu louvo a Deus por vocês. Fala com a nossa pequenininha de eu não esqueci da cama elástica que eu falei com ela, que nós vamos pular junto ainda. Eu tenho certeza que ela não esqueceu disso. Eu não tenho vídeo de São Paulo. Vamos marcar os anos, então a gente vai para lá e aluga um. Não tem problema. E aí eu quero agradecer vocês aí, em nome de Jesus. Se precisar da gente, fala com a gente. A gente está aqui para ajudar vocês.
Eu também, eu quero aproveitar também aqui para poder agradecer a vida de vocês. Eu não poderia deixar de falar a vida do pastor Alexandre, um homem que me ajudou e tem me ajudado quando a gente conversa, mas eu vou frisar muito bem que eu já falei alguns detalhes, ou de repente nem tantos ele ouviu, mas eu tenho certeza que ele sabe muito da minha vida, uma das pessoas que sabe muito da minha vida aí, ou melhor, das poucas pessoas que sabem muito da minha vida, alguns detalhes, e que me ajudou muito, demais, pastor. Nós tivemos momentos ali, somos nós, e no monte, orando, buscando, conversando, tomando café, enfim. E eu agradeço muito a Deus pela vida do Senhor mesmo, no fundo do meu coração, porque não melhorou o Wellington, melhorou meu casamento, restaurou meu casamento, e isso trouxe muitas vitórias, não só para mim, não só para a Geisa, mas para a Giovana, que é a herança do Senhor que nos deu. Então, assim, muito obrigado, missionária Elza, muito obrigado pela sua vida também. Sou muito grato por ter tá sempre aí acompanhando também a Geisa, sempre muito aberta, solícita, de forma muito acessível, quando a Geisa procura aí a senhora, e a Geisa cada vez mais tem transformado numa mulher que tem edificado a nossa casa, nosso casamento, e como mãe tem sido muito especial para nossa filha. Wellington, você está só elogiando, quem acompanha a gente sabe aqui das pedradas que eu já contei, dos conflitos, dos vícios, dos erros. Como eu falei, nós não pregamos o casamento perfeito, mas nós cremos num Deus perfeito que colocou o seu filho aqui, que amou o mundo de tal maneira. Então ele não menciona o tamanho do amor. Ele amou de tal maneira que deu o seu filho. Então, assim, esse é o amor que a gente está falando aqui nessa live. É um amor que perdoa, é um amor que restaura, é um amor que, de fato, faz você ter um casamento eterno. E eu vou bater sempre nessa tecla, pastor e missionária, porque, para mim, é algo muito valioso. E nós passamos perto de uma separação, eu e a Geisa, e eu jamais vou deixar de falar, de abrir a minha boca, porque, ainda que seja uma pessoa que ouça o que eu vou falar, eu tenho certeza que, se penetrar no coração dela, eu tenho certeza que esse homem ou essa mulher vai ver o casamento de outra forma e vai valorizar a sua esposa ou o seu esposo. Então, muito obrigado. Vocês têm uma parcela muito grande daquilo que a gente entende como o casamento hoje. Deus abençoe vocês. Parabéns pelos 27 aí antecipado, mais 27. Sintam-se muito amados pela gente. Estamos aqui para o que der e vier. Só chamar. Então, assim, um beijão no fundo do coração mesmo, tá bom? Vamos tirar um print, amor. Vamos dar um sorrisão aí para tirar um print aí, galera. Tira aí, amor. Tá bom, peraí. Sorriso aí, hein? Show, tirei. Beijo, pessoal. Obrigada. Amamos vocês. Agradecer a todos que participaram dessa live aí também. Deus abençoe a todos vocês, né? Que a gente ama todos vocês que participaram também. Cidade que está aqui. E estamos aí para poder servir, né? Jesus, nós não somos imagens de Deus, para si, possibilidade de qualquer coisa, todos que estão assistindo, pode contar com Deus. Nosso telefone é ligado aí 24 horas, fica na cabeceira da ligar 3, 4, 5 horas da manhã, nós estamos aqui para isso mesmo. E a gente veio aqui nessa diferença para que o nome estão assistindo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo a todos que participaram aí. Deus abençoe, parabéns pelo casamento de vocês, maravilha. Eu fico muito emocionado de saber que a gente fez, né? Pelo carinho de vocês. Demais, demais. Pode ter certeza disso. Missionária, quer falar? E nós também. Quero agradecer, né? Assim, foi uma honra, né, receber esse convite.
Vocês são muito especiais na nossa vida, Giovana, então, então, que o Espírito Santo de Deus continue usando vocês, um canal de bênção na vida de vocês, nós sabemos que existe um propósito de Deus para a vida, restaurar casamento, como foi dito aqui pelo Edson, e ainda que uma pessoa, ainda que no coração de uma pessoa, glória a Deus por isso, porque é a única que vai fazer diferença na vida de tantos Deus. Eu agradeço por vocês que entraram, né? Teve gente que eu sabia que ia entrar só um pouquinho, porque tinha outros compromissos, outras pessoas que chegaram já no finalzinho, foi o caso da Lia, amiga. Muito obrigada, amiga. Deus abençoe. Jesus de Deus também. Deus te abençoe. Deus abençoe poderosamente. Um filho medado, guerreiro do Senhor, Deus mais divino. Mariante também, eu tenho certeza que a glória do Senhor de Deus. Vem muito longe, Liliane, todo mundo. A Dani, o primeiro Tiago, meu filho. Deus abençoe também, poderosa Bela, Tati. Eu vou ficar citando o nome para não deixar muito tempo, né? Todos muito honrados, que Deus abençoe. Deus tem essa palavra, o Senhor. Ele tem sempre a oportunidade de fazer milagre. Então, de repente, seja um problema na saúde, seja uma infecção, seja um problema financeiro, não importa. O problema que vai entrar na sua vida, o que vai importar é onde você vai colocar o Senhor. Então, se você colocar ele no centro, essa família vai ser restaurada. Um beijo. Amo vocês. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Amém, meu Boa querido. noite. Sempre. Deus abençoe. Tchau. Obrigada pelo convite. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada. Nada.